É uma alegria muito grande poder compartilhar com os irmãos, com os nossos telespectadores desse programa. Esse programa ele ocorre todo sábado, no quarto sábado, na verdade, é o quarto sábado de todo mês, e é uma satisfação muito grande estar aqui, né? E hoje o tema é um tema muito interessante. Estamos numa pandemia, a gente vai falar sobre procrastinação, né? Uma palavra difícil, que eu queria até entender o que significa procrastinação. E com a gente aqui, a gente tem o pastor Tiago. O pastor Tiago, ele é uma bênção na vida da UPH, ele nos tem ajudado bastante no MENAP, no Café dos Homens, e é uma satisfação muito grande. Então, eu queria passar a palavra para o pastor Tiago, né? Para ele dar uma palavrinha inicial para a gente aí, pastor. Bom dia, presbítero Ciomar. Bom dia, pastor. A vocês também que estão nos assistindo agora. Esse tema é um tema relevante, né? Um tema importante, falar sobre procrastinação, né? Quem nunca deixou para depois o que deveria, né, ter feito, ou então quem nunca viveu, né? Se você já deve ter lidado com a procrastinação, a gente vai definir um pouco o que significa isso, né? Aquela ansiedade de ter que terminar, ter que entregar alguma coisa, ter que entregar um relatório na empresa, ter que entregar um trabalho na faculdade, ter que, enfim, fazer alguma coisa na igreja e trabalhar com aquela ansiedade do coração com relação ao prazo, né? E saber que, às vezes, nem vai conseguir entregar. Então, é um tema desafiador, né? Um tema importante de ser falado, principalmente nessa atividade da urgência que nós temos hoje, né? O que realmente é urgente, o que realmente tem que ser feito agora. E, às vezes, nessa questão de perder a prioridade das coisas, nós acabamos colocando tantas outras coisas no lugar e deixamos de cumprir aquilo que realmente é. E é interessante de definir, presbítero, é interessante uma coisa, né? Nós vemos assim o Senhor Jesus em todo o tempo nos evangelhos, né? Inclusive, vamos falar de um tema bíblico de prioridades, porque a ideia da procrastinação tem a ver com prioridade, né? O que eu deixo como prioridade, o que eu vou fazendo depois, enfim. E o próprio Cristo vivia a prioridade, né? Porque constantemente o Senhor falava, ainda não é chegada a minha hora, não é chegada a minha hora. Então o Senhor tinha ali o momento certo. Ele estava trabalhando, né? Desenvolvendo ali o seu ministério, para que no momento certo ele então pudesse ali cumprir, né? Fazer aqui a vontade do Pai. Então, falar, né, de procrastinação, falar de prioridade, falar de como nós atuamos nisso é uma coisa importante. Muito interessante, pastor. Esse tema, procrastinação é uma palavra para mim que é difícil, né? Eu não escuto muito essa palavra aí, né? Acho que eu escutei poucas vezes essa palavra, né, na minha vida, né? O senhor falou de adiar compromisso, como é que é isso? Como é que eu poderia definir aí a palavra que é procrastinação? Sim. Como é que eu defino isso? Tá, eu vou falar aqui, né, de uma visão bíblica sobre qual o significado, qual que é a ideia da procrastinação, né, pelo menos num contexto bíblico, e baseado aí também em Provérbios, né, quem é o procrastinador em Provérbios. Mas a ideia de procrastinar é a ideia de sempre viver o ciclo, né, do depois, é viver constantemente no depois. Então, você tem um relatório para entregar e fala, depois eu entrego. Você tem uma prova na universidade para fazer, você fala, depois eu entrego. Então, constantemente, né, nós temos aquele ciclo de sempre eu vou deixar para depois. E é interessante que nessa ideia, né, de deixar para depois, né, a gente pega alguma coisa para fazer ou tem um prazo para entregar de um mês, né, na empresa, por exemplo, um prazo de um mês. Você fala assim, daqui um mês, gente, daqui um mês eu dou conta. Né? Só que o que acontece? O viver sempre depois, aquilo vai trazendo outras coisas que também fica para depois. Então, assim, em uma frase, como que nós poderíamos definir procrastinação para a gente desenvolver um pouquinho mais? É o ciclo de viver o depois. É deixar sempre para amanhã, para depois, para daqui a pouco, aquilo que deveria ter sido feito agora. E é interessante, presbítero, que nem sempre está relacionado com a urgência da entrega. Então, por exemplo, não tem que ser entregue hoje, não tem que ser entregue daqui a 10 minutos, mas às vezes até por ser entregue bem depois, é que eu começo então, não, depois eu dou conta, depois eu dou conta. Então a gente mentaliza, né, faz a nossa mente essa ideia de que eu consigo terminar isso em 10 dias, eu consigo, eu tenho um mês, eu tenho 10 dias, 10 dias eu faço. Só que o que acontece? A vida vai girando em outras coisas. Exato. Então, 10 dias, aí, tenho 10 dias, vou começar a fazer. Aí tem 5, aí tem 3 dias, tem um dia, não tem mais tempo para entregar. Aí então acaba. Então é deixar de cumprir tarefas de hoje e até mesmo
tarefas dentro de um planejamento, né? E é interessante que a procrastinação, que é o ciclo do viver o depois, traz aqueles sentimentos de constantemente você... aquele sentimento de não vou dar conta, né? Quer dizer, a pessoa vive constantemente naquela pressão de eu tenho que entregar, e aí deixa para o final, aí não dorme, fica madrugada acordado. Gera uma ansiedade muito grande, né? Gera uma ansiedade enorme, né? Só que é interessante que na nossa cultura, presbítero, nós temos a ideia de que a procrastinação ela é aceitável. Por quê? Já ouviu falar do jeitinho brasileiro? Sim. O brasileiro sempre tem um jeitinho. Exato. Né? O brasileiro sempre dá um jeitinho no final. Então, isso às vezes é louvável de uma forma equivocada, é claro. Às vezes é até uma habilidade que a pessoa tem de fazer as coisas de última hora e dizer, não, eu consigo fazer. Então, assim, culturalmente, né, a procrastinação não é sempre vista como um problema. Ela é vista como, olha, pessoas têm habilidade, deixa por último e faz, entrega, né? Quem nunca já ouviu essa frase, já falou, não, tá de última hora, mas pode ficar tranquilo, eu vou entregar. Né? O funcionário fala para o patrão, não, fique tranquilo, chefe, vai ser entregue. Que nem imposto de renda, né, pastor? Sempre na última hora, né? Exatamente, trava sistema, quer dizer... Não consegue transmitir, então, assim, né? E é um ciclo constante que a gente já sabe o que vai acontecer depois, né? Exato. Então, o que vai acontecer depois? Vai atrasar. Então, o viver o depois é a visão da procrastinação. E, presbítero, em Provérbios, a gente não vai conseguir ler todos os textos, mas em Provérbios se tem a característica do procrastinador. Então, Provérbios, ele não vai ter a palavra lá, por exemplo, procrastinador, né, aquele que procrastina e tal, mas em Provérbios tem o traço daquele homem que é imprudente. E quem é o imprudente? Aquele que olha uma situação, que não avalia de forma correta e às vezes vai tomando decisões equivocadas. Então, o perfil do imprudente, né? E que está não só, mas também atrelado em Provérbios, o preguiçoso, que é aquela pessoa que, obviamente, vive a ociosidade ali, né? Então, em Provérbios, você tem essa característica, você tem esse perfil, né, do homem que da pessoa que é procrastinadora. Por exemplo, em Provérbios 6, do 9 ao 10, tem a característica do procrastinador que ele basicamente não começa as coisas quando deve começar. Então ele fica protelando, né? Ele não começa, ele fica... Adiando. É o famoso empurrando com a barriga. Isso. E ele então vai adiando, ele não começa o negócio. Então ele vai adiando, ele vai olhando, e aí Provérbios fala isso, muita gente usa para a questão do próprio preguiçoso, né? Tem um leão lá fora, eu não posso sair, né? Então é a imagem, né? Às vezes até mesmo da ideia assim, não, ele tem uma perspectiva sobre aquela situação, agora não dá para fazer, depois eu faço, ou enfim, e aí ele não vai, ele fica dando desculpa para aquilo, ou pelo tempo, ou pela capacidade de entregar, enfim. Então, a primeira característica do procrastinador em Provérbios é ele não começa as coisas. A segunda característica, ele não termina as coisas adequadamente. Provérbios 12, 24. Então, ele não começa, e quando ele começa, já é muito tarde. Então, ele não entrega direito, né, pastor? Não entrega direito. Uma entrega não é uma entrega boa, né? Exatamente. Ele não entrega adequadamente como ele deveria entregar. Então, por exemplo, quantas vezes nós lidamos, né? Nós estamos falando aqui de uma situação que nós vivemos e temos que lidar com o nosso coração. Quantas vezes a gente entrega alguma coisa e a gente fala assim, olha, não é o que eu queria entregar. Podia ter sido melhor, né? Muitas vezes acontece eu não quero entregar isso. Aliás, eu queria entregar uma outra coisa. Só que aí a gente acaba... O procrastinador, uma característica dele também, ele começa a colocar nessa situação alguns princípios para ele. Então, por exemplo, assim, vamos pensar da pessoa na faculdade. Ela é procrastinadora, ela entrega tudo em cima da hora, então agora ela não quer mais tirar 10, ela quer só passar. Então ela, passei, tá bom. O empregado, ele não quer mais ser o melhor ali, no sentido de fazer bem feito, enfim. Ele não quer perder o emprego. Então ele entrega para não perder o emprego. Então o que acontece? A procrastinação, ela nos leva também a desenvolver outros hábitos, né? Ruins, obviamente, que traz a ideia de que eu começo a fazer as coisas quase que no automático,
né? Com atenção total, simplesmente para ou passar na faculdade, ou entregar, ou eu, como marido, vou fazendo, mas eu só faço o básico ali só para dizer, só para passar na média com o marido também. Entendi, pastor. Olha, estou me identificando aqui, pastor. Eu acho que todo mundo tem esse negócio da procrastinação, viu? Acho que isso faz parte de todos nós, né? E eu estava pensando aqui, quando o senhor estava falando, sim, né? Quais seriam os fatores aqui que sim levaria a gente a procrastinar, né? Sim. Quais seriam esses principais fatores? Até pensei em alguns aqui, nem sei se estaria certo, né? Sim. Mas distrações. Ela está pensando o que poderia nos desviar do foco, né? Sim. Antes de responder essa pergunta, eu só quero rapidamente voltar para Provérbios e ainda falar de duas características do procrastinador. Quer dizer, ele... Ah, o senhor não terminou ainda. Eu não terminei, vamos lá. Vamos lá. Porque eu não quero procrastinar aqui. Eu também não, pastor. Estou vendo que eu tenho que melhorar aqui, pastor. Aí o que acontece? Você tem a característica do procrastinador, que ele não começa no tempo que tem que começar, mas ele também não entrega adequadamente. Provérbios 22, 13 mostra que uma das características do procrastinador, ele não enfrenta as coisas. O que é enfrentar aqui, baseado em Provérbios, e também a ideia? Ele tem dificuldade com lidar com a realidade. Então, ele não enfrenta a realidade de que ele fez mal feito, de que ele não entregou como ele deveria ter entregue e de que ele está procrastinando. Então, ele ou desenvolve isso como uma habilidade, ele fala, não, eu sou hábil para entregar em cima, ou ele não quer confrontar o seu coração para reconhecer. Então, ele não confronta as coisas, ele não enfrenta as coisas como deveriam ser enfrentadas. Tanto isso na procrastinação do trabalho, da casa, enfim. E a última característica do procrastinador, em Provérbios 13, 4, ele é inquieto, né? Então, o que acontece? Presbítero, tem relatório na empresa para entregar. Não faz o relatório. E tem muitos, né, pastor? Tem muitos, né? E aí, na madrugada, que é para dormir, está fazendo o quê? Cara, o cérebro não para, né, pastor? Fazendo relatório. Então, gera ansiedade, né? E gera ansiedade. Então, a pessoa fica inquieta. Né? Porque ela sabe que ela tem que fazer aquilo, ela não fez, ela sabe agora que não dá tempo mais de fazer como ela planejou anteriormente fazer, ou até como deveria ser entregue pela pessoa que foi, né, pela petição da pessoa, nesse padrão, ela vai tentar adequar aquilo, se sair bem, dar desculpa e ainda manter, né, o trabalho, a nota na faculdade, a questão da família e tal. Então, essa característica do procrastinador, né, ele não começa no tempo que deve começar, ele não entrega as coisas adequadamente, ele não enfrenta a realidade da situação da procrastinação e ele vive constantemente inquieto, aquela pessoa que... E é interessante, né, que às vezes até mesmo conversando com algumas pessoas, tem gente que trabalha bastante, essa é uma realidade, né? É reunião atrás de reunião, é N coisas para fazer. Muitos problemas para resolver ao mesmo tempo, né, pastor? Só que também, às vezes a pessoa ela não tem clareza, presbítero, na hora de uma decisão do quanto ela está trabalhando, do quanto ela deveria trabalhar, e talvez até, de certa forma, dizer não para o seu trabalho, em algumas questões do trabalho, mesmo que isso cause um risco, porque ela tem uma família, talvez, enfim... porque está embaçado a visão, porque a procrastinação ainda traz mais peso para aquele coração. Porque daí não é só o trabalho, é o peso de... Eu tenho trabalho, mas eu tenho 10 coisas para entregar amanhã. Então, é um ciclo constante, é um ciclo, como nós colocamos aqui, de viver o depois. Eu sempre estou lá, depois eu vivo. O que der para adiar, eu adio. Vou levando, vou rolando. E às vezes a característica do procrastinador não é que ele é preguiçoso. Quando a gente pensa em procrastinar, a gente pensa assim, o cara é preguiçoso. Às vezes ele é trabalhador, mas ele se envolve, ele não tem prioridade. Então ele se envolve com muita coisa, mas o tempo que ele não está fazendo aquilo que ele deveria fazer, ele não está assistindo Netflix, ele não está dormindo. Ele está com outras coisas. Claro, às vezes com rede social... né, às vezes se dedicando tempo a uma outra coisa que não é prioridade naquele momento. E às vezes a pessoa tem dificuldade de organizar a sua vida. Então ela pega ali uma sequência de trabalho, enfim, ela não consegue entender que existem prioridades. Então aquilo que é para entregar depois, ou aquilo que talvez nem seja importante naquele momento urgente, ela está tentando fazer. Está fazendo antes. Quer dizer, tem coisa que realmente dá para deixar para depois, né, pastor? Dá para deixar para depois, dentro de um planejamento. Dentro de um planejamento. Exatamente. Mas não tudo, né? Não ficar Exatamente, não ficar rolando. Vivendo. Porque, imagina você ficar vivendo sempre o depois. Quer dizer, você não vive o presente corretamente, você está ansioso,
né? Você quebra um princípio bíblico como o próprio Senhor, né? Não é chegar na minha hora, não é chegar na minha... Quer dizer, o Senhor fez tudo no tempo devido, mostrando para a gente que isso é possível. De repente, ele fala assim, lá no final, agora é chegar na minha hora. Quer dizer, ele faz passo a passo corretamente. Então, imagina viver uma vida constantemente o depois. Você vive uma ansiosidade, né? Essa é a realidade hoje de muitas pessoas, né? Não é que elas não têm tempo, é que elas procrastinam e depois, obviamente, vai ficar sem tempo. E eu gostei desse negócio da prioridade, né? Porque a prioridade, se você não tem a prioridade certa, alguma coisa muito importante está sendo procrastinada, né? Exatamente, então, exatamente. Então, entrando então naquela história dos fatores, né? Sim. Acho que são diversos, eu queria que o senhor falasse um pouquinho disso. Eu já achei aqui uma meia dúzia aqui para mim, né? Mas eu queria que você entrasse nesse assunto, né? Tá. Porque acho que esse diagnóstico é importante, porque se eu souber o que pode estar fazendo com que eu procrastine as coisas, eu posso atacar isso, né? Então acho que é importante. Sim, lembrando que a procrastinação, ela é uma sequência, né, de comportamentos que a pessoa vai tendo com relação ao que ela vai deixando para depois, né? Agora, como que se avalia a procrastinação, né? Você não avalia a procrastinação só pelo comportamento. Quer dizer, a Bíblia nos fala que a dinâmica do nosso coração ela é muito mais profunda do que os nossos comportamentos. E Tiago, capítulo 4, versículo 1, diz assim: de onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras. Nada tendes porque não pedis, pedis e não recebeis porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Então, a premissa bíblica da identificação da procrastinação, ela começa em uma raiz muito mais profunda do que o próprio comportamento, né? Então, por exemplo, se eu não estou tendo prioridade, qual é o problema disso? Se eu estou procrastinando, por que eu estou procrastinando? E aí, presbítero, essa avaliação é muito mais do que adequar rotina, do que fazer calendário, do que especificar. Isso é importante, deve ser feito, principalmente, né, no mundo corporativo, no trabalho, no mundo universitário, né, acadêmico. A gente tem que trabalhar com calendários, prazos, isso faz parte, né? Qualquer trabalho bem organizado vai ter isso, né? Só que, na verdade, isso não pode nos ajudar, mas o próprio calendário pode ser também um meio de procrastinar. Sim, verdade. Quer dizer, eu deixo o calendário, vai acumulando, eu tento organizar, desorganiza e eu procrastino de novo, né? Então, biblicamente, nós temos que começar a olhar para o que está no nosso coração. Tem uma causa raiz para o problema. A causa raiz. Exato. Essa causa raiz está vinculada ao nosso coração. Então, a pergunta é por que eu não estou fazendo isso? E aí as respostas superficiais, que são importantes, mas dentro de uma avaliação mais profunda eu não consigo me organizar, né? O que você tem mais hoje no nosso meio, uma das coisas, é pessoas que dão instruções para outras de como organizar a vida. Isso tem muito, mas você vai olhar a vida dele. Né? Que nem aquela história do financeiro que em casa está tudo, né? Exatamente. O cara arrebenta na empresa. Mas é um grande consultor, né? Então, ele é um consultor da empresa, mas em casa ele não tem um Porque real. tem a teoria, né? Não tem, né? Exatamente. E o problema às vezes está lá no coração, tá? Atacar a causa, né? Exatamente. E é interessante que hoje existem, né, pessoas que são instrutores, né? São coaches de organização de vida, meta, para de procrastinar, Só que, ok, né? Em certo nível, isso assim, educa talvez o comportamento ali, mas a procrastinação ela está envolvida com algo muito mais profundo, né? E primeiro, acredito assim na própria soberania de Deus, né? Às vezes a falta de crença na soberania de Deus, né? Quem está controlando o meu tempo? Quem está controlando a minha vida? Né? Então a gente vive muitas vezes como se nós não tivéssemos o tempo devido para fazer as coisas que precisamos. Parece que precisa mais do que 24 horas. Exatamente, né? A frase célebre é 24 horas não dá, eu tenho que trabalhar muito mais. Já criaram o banco 30 horas? Será que não dá para ter 30 horas, pastor? Os caras querem colocar 30, mas daí pega o do próximo dia, aí aí procrastina outra. Exato. Mas é interessante, né? Que é uma avaliação do coração, né? Inclusive, pode ser que eu pegue muito trabalho para fazer porque eu quero reconhecimento, e aí, obviamente, a consequência de não conseguir dar conta é a procrastinação, né? Então, pode ser reconhecimento, pode ser essa questão de incredulidade, né? Pode ser também uma questão de orgulho.
Então, pastor, estou entendendo o seguinte, o senhor está trabalhando no pecado, né? Parece que o pecado tem a ver com procrastinação. Procrastinação. Pelo que eu estou entendendo aqui. Exatamente. A sua fala foi exata, assim. Eu não tinha colocado na definição, mas é importante pensar que a procrastinação, ela é um pecado. Sim. Você peca contra você, aliás, você peca contra Deus, obviamente, né? Você peca talvez contra o seu próprio corpo, nesse sentido de não ter uma adequação, você tem que dormir menos, enfim, várias coisas. E você peca contra o próximo. Em que sentido? Que você talvez crie expectativas, né, e aí a Bíblia fala que mais vale o bom nome do que as riquezas. Aí você fala, não, eu vou entregar aqui, vou fazer isso daqui, vou tal dia, tal horário, tal. E aquilo, né? E aí a pessoa pode até ser conhecida no meio que ela vive, ele fala, mas é depois. Ele marcou 9, mas é 9h30. Né? Tem muito isso, né? Tem muito isso. Brasileiro tem essa... Mas aí o brasileiro culturalmente pensa, não, mas é que a gente é brasileiro. E é aceito, né, na sociedade. Exatamente, aquilo que nós falamos, é aceito de uma forma equivocada, mas biblicamente isso é um pecado. Né? Porque eu lido com a questão de motivações, Então, e é interessante também, presbítero, que a procrastinação ela envolve o pecado do orgulho. Por quê? Aquela ideia assim, não, eu entrego. Pode deixar comigo que... Eu sou o cara, né? Eu sou o cara. Né? O texto bíblico, Provérbios 26:10, fala sobre isso, né? Sobre o orgulho do coração. Então, o que acontece? Muitas vezes, a pessoa ela deixa para depois, né? Até eu estava lendo um artigo para a gente bater esse papo aqui, de um homem que ele relata a procrastinação do coração dele, né? E ele fala, e como ele trabalhou biblicamente com isso, ele fala que ele se sentia essa pessoa de que... todo mundo falava para ele, não, mas você consegue entregar no final, você faz. Não, pode deixar que eu faço mesmo. Então, a procrastinação, ela está envolvida com o coração orgulhoso. Né? O que é o coração orgulhoso? Eu dou conta, eu confio. Por isso que eu falo, né, um problema ali com a soberania de Deus, com a crença, com o fato até mesmo da administração do tempo, né? A gente vai falar um pouco sobre isso depois, mas uma das raízes profundas da procrastinação é o orgulho. É a pessoa saber que ela vai conseguir entregar, e realmente tem pessoas que conseguem fazer o que talvez eu precise 1 mês para fazer, o presbítero Ciomar faça em 3 horas. Talvez em 2 meses, pastor. Talvez, né, em 10 dias. E isso pode ir gerando uma falsa confiança no nosso coração. De que, eu vou fazendo aqui, fazendo ali, tanto trabalhando em outras coisas, quando vivendo o tempo de forma ociosa, quer dizer, diminuindo para depois dar aquele gás no final, que às vezes isso traz, né, outras consequências, mas a raiz do orgulho está ali, a soberba, né? A soberba de, não, eu vou fazer, eu vou entregar, e fique tranquilo que eu vou dar conta, né? Só que aí vai trazendo outras consequências para a vida. Então, a raiz é o coração e, obviamente, é o pecado do coração. Uma delas é a soberba, né? É uma avaliação equivocada de Deus, de si mesmo. E aí a soberba, né? A gente vê que ela é uma base dos outros pecados, né? E antes de fazer a próxima pergunta, eu só queria falar com o nosso telespectador que, se tiver alguma pergunta, colocar no chat. Depois, no final, a gente vai olhar e o senhor vai ficar aí respondendo para nós, pastor. Em relação a isso que o senhor falou do pecado, né, e da soberba, qual seria então a conexão, né, com outros pecados? Conexão, né, desse pecado da procrastinação, que a gente viu que tem a soberba aqui, o orgulho, mas com outros pecados. Sim. Como é que seria isso? Existem vários outros que a gente pode colocar aqui, né? A gente pode colocar uma lista quase que sem fim aí de tantas conexões, e aí depende do contexto que você pratica, né, que eu e você praticamos a nossa conexão, a nossa procrastinação. Então depende muito do contexto, né, do trabalho, da família, enfim. Mas existem alguns pecados que eu elenquei aqui, por exemplo, idolatria. Idolatria é um pecado, né, obviamente, em Colossenses 3 fala sobre isso. Deus sempre confrontou o seu povo, né, falando a respeito de como eles não deveriam idolatrar, enfim, é uma ênfase equivocada e um uso, né, inadequado também da adoração. Mas o pecado da procrastinação traz uma idolatria. Idolatria, muitas vezes, em outras coisas que eu deveria fazer, que estava, obviamente, fora da pessoa de Deus, né, e também como eu administro isso no meu coração. Então, a procrastinar, né, pode estar relacionado com a idolatria. Né? A idolatria do que eu quero fazer agora, no sentido de que o que me agrada. Porque o que acontece? Nós temos, né, eu tomo uma decisão, eu recebo ali, por exemplo,
uma demanda de trabalho, alguma coisa relacionada, fala, mas isso daqui não me agrada muito. Isso daqui não me traz prazer para fazer. Então, a tendência de eu pecar numa idolatria, no sentido de que, não, eu quero fazer o que me agrada, eu quero fazer aquilo que está aqui, né, que é no meu coração. Então, eu posso estar no centro, né, da rotina da minha vida a ponto de fazer aquilo que eu quero, né? A gente trabalha muito isso com criança, por exemplo, né? Eu não quero fazer isso, eu não gosto de fazer isso, mas tem que fazer. Exato. É um princípio, né? A gente educa, disciplina, e às vezes essa geração e o nosso coração de querer fazer só o que nós gostamos e sentimos prazer, isso é um pecado, né, de idolatria. Eu estou me idolatrando, eu estou me colocando no centro, né, da minha vida para alegrar, para satisfazer o meu próprio coração. Então, está vinculado com isso, né? E é interessante que um dos pecados é esse. E a idolatria está nos nossos corações. Tem que tomar cuidado com isso. Porque é tentador querer fazer só o que a gente quer, né? Eu acho que isso é um grande problema. Eu vejo que é uma das grandes causas da gente procrastinar. Falo por mim, às vezes, né, pastor? Às vezes você não gosta de fazer uma coisa, você quer adiar aquilo, né? Exatamente. E tem a questão da idolatria, né? Não gosto de fazer isso, vamos adiar, deixa para depois, e aí você nunca faz aquilo, muitas vezes, né? Ou entrega de última hora. Então, é interessante essa... E é interessante, presbítero, que a idolatria faz a gente justificar, né? Porque, veja bem, se o irmão recebe um relatório, tem que fazer alguma coisa lá no trabalho, né? E você não quer fazer aquilo ali. Quer dizer, sabe que tem que fazer, mas não é agradável. O que acaba acontecendo? Acaba acontecendo isso que a gente faz, né? Que o senhor falou. A gente vai deixando. Só que a gente justifica isso. Por quê? Porque a gente está falando assim, não, eu não estou fazendo isso, mas eu estou fazendo essa outra coisa aqui. Então, eu deixei para a última hora, mas eu não deixei porque eu quis deixar. Eu deixei porque eu estava fazendo outras coisas, né? Então, a gente justifica esse comportamento pecaminoso, né? É a raiz da procrastinação, dizendo assim, não, mas a gente levanta uma questão quase que moral, né? Quase que ética, assim, não, mas espera aí, você queria que eu deixasse de fazer isso daqui para fazer isso daqui, né? Mas às vezes, realmente, numa questão de prioridade, mas muitas delas talvez seja porque eu não quero fazer aquilo naquele momento, porque eu não sinto prazer em fazer aquilo. Então, é aquela ideia do trabalho pelo próprio prazer, né? Então, a gente gosta, né, de dar desculpa, né? Com certeza. Tem muitas, né, pastor? Exatamente. Desculpas variadas, né? Então, a idolatria é uma conexão, né, que tem... um outro pecado é a ansiedade e medo, né? Então, as Escrituras, né, Mateus 6,34 e tantos outros textos mostram para a gente que deixar de cumprir o que é devido, no tempo que é devido, isso traz para nós ansiedade no coração. Então, se a procrastinação é o ciclo de viver o depois, né, ou seja, depois eu vivo, então isso também traz uma questão de que quando chega o depois, tem que ser hoje, ou tem que ser amanhã. Então, isso me traz ansiedade para o coração. Então, eu fico agora ansioso. Eu fico ansioso. Então, o que era um prazo longo de tranquilidade, agora eu perco o controle. Porque a falsidade, né, da procrastinação, a mentira que ela nos conta é que está tudo sob controle. Fique tranquilo, está tudo sob controle. Vai dar tudo certo, né? Vai dar tudo certo. E o tempo passa e o tempo está jogando contra. Exatamente. Né? Então, assim, a procrastinação, ela conta uma mentira para a gente, né? Fique tranquilo, você vai dar conta, tem outras coisas para fazer. É assim, volta para a agenda, quando faltar 15 dias, você começa a fazer. Afinal de contas, em 15 dias, você é bom demais. Você vai conseguir fazer, inclusive em menos. Mas em 15 é o suficiente. Não é assim? É a mentira da procrastinação. Aí a gente acredita e a gente fala assim, não, ok, então. E aí o que acontece? A gente vai ficar ansioso. Por quê? Porque vai ter que entregar. E aí entrega de qualquer jeito, muitas vezes. A entrega de qualquer jeito. Não tem jeito. Que gera outra ansiedade. É um ciclo, né, presbítero? Porque no meu trabalho, se eu estou ansioso por ter que entrego mal feito, né, que é uma da característica do procrastinador que nós falamos aqui, não entrega adequadamente. E aí, quando ele não entrega adequadamente, para o estudante, né, para o rapaz estudante, para a pessoa estudante na universidade, será que eu vou passar? Aí a ansiedade para ver se vai passar. Para o cara que no trabalho, será que o chefe vai aprovar? E pode ter retrabalho por causa disso, né, pastor? Exatamente. Você tem que refazer uma coisa que eu fiz mal feita.
na escola, eu posso ficar lá no fim do ano a mais, porque eu tenho que fazer uma matéria a mais, né? Exatamente. Porque eu não consegui entregar, né? Então é complicado isso. A procrastinação, né, ela tem essa ideia de deixar aquilo que é prioridade, e a gente está falando de trabalho, de faculdade, presbítero, mas também de família. Então a gente procrastina de resolver coisas na família e vai deixando, dizendo o tempo apaga, as coisas põem debaixo do tapete. Então a procrastinação, ela toma, né, uma intensidade na nossa vida e ela se torna um padrão de comportamento para nós resolvermos questões que o procrastinador não é só trabalho, não é só universidade, mas em casa, igreja. Tem então, muito, assim, hein, pastor, igreja, hein? Então, assim, e às vezes até aquele homem em casa que ele fala, não, depois eu resolvo isso, depois eu corrijo, depois eu faço isso, depois eu faço aquilo, depois eu brinco com as crianças, depois aqui, depois... né, vai gerando, inclusive, problemas maiores para o casamento, para a família. E a vida passa e muitas coisas que daria para ter feito lá atrás não fez, né? E aí fica aquele sentimento, né? Como eu deveria ter aproveitado melhor o meu tempo com meu filho, com a minha esposa, né? Né? E depois, às vezes, quando a pessoa sofre um baque, né? No sentido de, olha, casamento em crise e tal, e aí a pessoa fala, não, agora eu vou começar a trabalhar isso. Graças a Deus, a graça do Senhor, né? A esperança para isso. Mas o procrastinador, porque assim, existem duas categorias, né? Acho que é importante falar sobre isso. Existe aquele que procrastina de vez em quando, e existe a prática da procrastinação. São duas coisas diferentes. É um estilo de vida, É um estilo de vida, isso. Muito bom, estilo de vida. Tem gente que, né, já... Porque, veja bem, tem aquele funcionário que o patrão já pede antecipado, porque sabe que ele vai procrastinar. Já conhece o cara. Já dá um por tempo isso. lá. Exatamente. É um mês, dá 2 meses pro cara, porque ele vai fazer alguma coisa. Né? Às vezes até entrega mesmo assim atrasado. Então, assim, tem gente que vive na prática da procrastinação, né? Ou seja, a procrastinação se torna um meio de vida daquela pessoa, um estilo de vida. E ela começa, então, agora a dar desculpas de várias áreas da sua vida, né? Então, ela começa a usar aquilo que nós falamos, né? A família, olha, eu não entreguei porque a minha família está assim. Eu preciso dar tempo para minha família um pouquinho. Eu não entreguei, aí não tem tempo com a família, mas é por causa do meu trabalho. Então, assim, começa a usar os meios, quer dizer, a culpa não é dela. Ela quer fazer tudo na mente dela. Ela quer produzir, mas ela não tem tempo. Não é a velha desculpa, né, pastor? É a velha desculpa. Eu não tenho tempo, né? Então, uma conexão com ansiedade e com medo, né? Aquela pessoa que faz o trabalho mal feito, ela tem medo de se mandar embora, ela tem medo né, da questão da família, enfim. E um outro pecado que nós podemos lidar com a conexão e da procrastinação é a má mordomia do tempo. Né? É isso que 1 Timóteo 5,15 fala, para não perder tempo com historinhas, né, que Paulo coloca lá, perder tempo com discussões sem sentido. E hoje a forma como nós administramos o nosso tempo é um grande desafio. Né? Hoje nós vivemos numa cultura completamente informatizada, né? Assim, comunicação rápida. Se acontece uma coisa lá do outro lado do mundo, em segundos nós sabemos aqui. Muitas interrupções, né, pastor? Redes sociais, internet, né? A gente tem muitas interrupções para ajudar na procrastinação. Exatamente. Né? Então nós vivemos, né, num mundo conectado, e isso é muito sedutor, né, porque a gente pensa, não, mas eu preciso estar nesse mundo. E realmente, hoje é necessário, a gente está fazendo um programa aqui que está sendo transmitido. Né, as pessoas estão assistindo como uma parte, faz parte disso, né? Mas a forma como nós administramos o nosso tempo, né, também é um pecado que está conectado, né? A administração de ociosidade, de preguiça, de não fazer realmente, de deixar para depois, né, de ficar muito tempo em redes sociais. Então, nós temos atrativos hoje, né? Nós temos atrativos que seduzem o nosso coração para aquele tempo, e aquele tempo não é aquele tempo que não vai, que a gente não tem, né? Eu acho incrível pensar, e claro, eu já pensei isso inúmeras vezes, e luto com isso também, de falar aquela frase, eu não tenho tempo. Mas eu fico pensando assim, gente, Deus vai criar algo no qual chega um momento que o ser humano fala, Deus, olha, o senhor fez aí 24 horas, mas não é suficiente 24 horas. Tem como mudar, né? Não faz sentido isso, né? E se tem uma coisa democrática que Deus criou, é o tempo, né? Exatamente. São 24 horas para todo mundo, né? Então a gente... Exatamente. Todo mundo tem igual, né? E a questão é essa da prioridade, saber usar. Né? E dentro dessa administração, quando a gente encontra alguém, quando o procrastinador ele encontra alguém que faz tudo no tempo certo, ele tem a tendência de se comparar dizendo assim, mas não tem tanto trabalho quanto eu.
né? Mas não passa coisas que eu... Então, a ideia não é uma reflexão de, olha, eu sou procrastinador. A ideia é, não, aquela pessoa não lida com o que eu lido. Porque se ela vivesse no mundo que eu vivo, para ela é mais fácil. Então, é interessante que o procrastinador, às vezes, ele não vê com bons olhos a organização do outro. A entrega do outro, né? Às vezes até no próprio trabalho. Se o outro entrega, não é porque ele é diligente, é porque ele é aquela pessoa que está ali para agradar o chefe. Né? Entrega no né? Também, né? Tal, enfim. Não tem filho, tem filho. Então, assim, é sempre uma... Ou não tem trabalho, eu estou sobrecarregado, o outro não. Tá vendo? Né? O outro não faz, né? Claro que existem realidades assim mesmo, né? Sim, mas a tendência, né, que é um outro pecado da conexão também, que é a desculpa, né? Que é a desculpa de deixar de lado as coisas que são necessárias, que devem ser feitas, né? E nas Escrituras nós temos inúmeras, né? A gente começa lá com Adão em Gênesis, né? Se comeu, Adão. Senhor, foi a mulher que tu me deste. Já tem essa tendência, né? Eu sempre falo isso nos programas e eu sempre gosto de repetir, que a frase, né, que normalmente a gente fala é a culpa é minha e eu ponho em quem eu quiser. Verdade. Então, assim... existe a desculpa, né? E a desculpa é sempre voltada em que sentido? Olha, por causa disso, por causa daquilo, talvez a pessoa não consegue, ela não dá, então isso vai levando cada vez mais a uma procrastinação, né? Então isso é cansaço e tantas outras questões que traz aí um coração e desenvolve um coração procrastinador. Então nós poderíamos listar aqui, presbítero, mais inúmeros pecados com relação a isso, né? Mas a causa é o pecado, né, pastor? Quer dizer, exatamente. A causa raiz é o pecado, vamos dizer assim, pecado, da procrastinação. Né? Porque não se resolve só sabendo administrar bem o tempo. O tempo tem que ser administrado de uma forma que glorifique a Deus. Então, por exemplo, eu posso administrar bem o meu tempo, mas para mim, o eu do meu tempo pode ser o próprio coração. Né? O centro do meu tempo sou eu. Então, quando a gente fala que é pecado, quando a gente fala que a raiz é o pecado, então eu vou administrar, eu vou fazer, eu vou cumprir minhas tarefas, né, aquilo que o próprio apóstolo Paulo fala nas suas cartas, né? Tudo que se deve fazer deve ser feito não para, né, como se fosse para os homens, mas para Deus. Então, assim, se eu estou fazendo para o Senhor, a minha motivação tem que ser adequada, o uso do meu tempo também tem que ser adequado. E o pastor Paulo também fala para a glória de Deus, né? Sim. Tudo que você fizer seja para a honra e glória de Deus, aí já vai mudando de figura, né? Exatamente. Você vai procrastinar, mas é Deus, estou fazendo para Deus, né? Então, é algo que tem que... Está muito interessante, pastor, aqui, eu peço que os telespectadores coloquem perguntas no chat, eu já vi que tem algumas e no final nós vamos aqui perguntar para o senhor, pastor, mas eu queria prosseguir aqui. Sim. O que pode causar a procrastinação, então, na nossa vida? Quais são as consequências, né? Porque todo pecado, ele traz grandes consequências, a gente sabe disso, né? Exatamente. Qual que é o produto final disso pra gente? Sim. Aquele procrastinador que a gente falou aqui, todo mundo tem um pouquinho, a gente sabe disso. Sim. Né? Tem o seu ponto ali de procrastinação. Tem uns mais, outros menos, outros com estilo de vida, que nem o senhor falou, mas então qual que é a consequência disso para nossa vida? Uma das consequências é o fato de você não estar glorificando a Deus como você deveria glorificar. Quer dizer, Deus nos dá o tempo, nos dá o devido tempo. Então, o que acontece? O mau uso desse tempo é a falta da glória ao Senhor. Então, Paulo fala, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, né? 1 Coríntios 10, 31, façam para a glória de Deus. Então, se eu estou vivendo na procrastinação, ou eu pratico a procrastinação pontualmente, qual é uma das consequências? Eu não estou testemunhando corretamente sobre aquilo que eu acredito, né, como cristão, e não estou, então, glorificando a Deus. Eu estou sendo um mau testemunho. Eu posso, como nós falamos anteriormente, eu posso estar sendo conhecido pela prática de não cumprir com a minha palavra. E aí nós temos até um texto bíblico, né, que é, claro que a gente tem que entender o seu contexto maior, mas o seu sim tem que ser sim, o seu não tem que ser não. Uhum. Vai fazer? Vou. Então, assim, não quer dizer que a gente sempre vai entregar, mas a justificativa ela tem que ser plausível. Então, a desculpa constante, né, obviamente, vai também gerando um testemunho, obviamente, equivocado, errado, e aí, então, não se traz a glória de Deus, né? Então, uma das consequências é essa, né? Uma outra consequência, né, então, além de não glorificar a Deus, uma outra consequência que traz é que nos impede de cumprir coisas básicas da vida. Então, por que muito cristão hoje, né, nós, de certa forma, presbítero, temos problemas com oração e liturgia? A gente está até falando isso no início. Verdade.
Por quê? Não é porque a gente tem muito trabalho. Não estou dizendo que você não tenha trabalho e que a gente também não tenha. A gente tem trabalho, bastante trabalho. E quanto mais procura, mais a gente acha trabalho. Verdade. Mas a nossa vida de devoção a Deus, ela é prejudicada pela nossa procrastinação. Então, aí entra essa questão, né? Mas eu preciso descansar, e tenho que realmente descansar, mas eu tenho que entregar o relatório, mas eu tenho que fazer isso daqui, mas eu tenho que preparar essa mensagem, eu tenho que fazer... Né? Então, o que acontece? Eu posso, então, trazer ali, a minha vida de devoção pode estar quebrada, né? Pode ter dificuldades, porque eu estou procrastinando. Quer dizer, eu não tenho tempo, realmente, nesse sentido, né? Mas eu não tenho tempo, não porque realmente não existe esse tempo, mas é porque agora, a 1 hora que eu tenho aqui, não vai dar para orar, vai ter que terminar o negócio para entregar. Quer dizer, se eu paro para orar, o que vai acontecer? Eu vou atrasar. Ansiedade, toda aquela questão. Então, uma das consequências, né, é efetivamente trazer esse problema constante, né, da nossa vida, da nossa devoção com o Senhor. Então, isso é um problema que causa também. Tem que priorizar isso, né, pastor? Então, eu tenho que planejar, priorizar a minha vida com Deus. Exatamente. O tempo que eu paro, o tempo que eu vou ler a palavra, orar, isso tem que fazer parte da minha vida. Aí é um estilo de vida no ciclo virtuoso, né? Exatamente. Então, a prioridade é muito importante, eu vejo isso. Então... Sim, muito importante. E também, presbítero, quando eu estou procrastinando, como eu falei, eu deixo de cumprir coisas básicas da vida. Então, eu não funciono bem como um profissional, no meu caso, como pastor, como um pai, como marido, como um irmão em Cristo, né? Hoje, o que mais nós temos, né, no nosso contexto, né, de vida aqui, né, de trabalho, enfim, no mundo que vivemos, às vezes até a falta de tempo para ter comunhão, né, com os próprios irmãos em Cristo, né? Então, realmente existem períodos da vida, né, dos homens que exigem mais tempo para o trabalho, né, implantando um projeto, fazendo aí inúmeras reuniões para decidir coisas que são importantes. Sabemos que isso existe, isso é a realidade, né? Mas isso não pode ser constante, né? Porque o que vai acontecer? Ninguém consegue sobreviver numa pressão constante, né? Então, tem que ter essa organização. Então, a gente acaba, então, como eu disse, se desculpando ou até tendo problemas com a nossa devoção, deixando de cumprir coisas básicas da vida, né? E também nós temos aqui algumas questões com relação ao pecado, né? Nós falamos um pouco sobre isso anteriormente, mas isso vai trazendo problemas emocionais, né? E um deles é o sentimento de culpa constante. Então, você termina o dia, você não termina assim, né? Principalmente falando aqui um café dos homens, falando, né, para os homens, né? A gente... tem até o livro do Richard Phillips, que é Homens de Verdade. Ele fala sobre o mandato masculino do trabalho, né, do cultivar e do guardar, e aquela ideia de que o homem chega no final do seu dia e ele está satisfeito, ele sabe que ele tem que crescer, ele tem que melhorar, ele tem que amadurecer. Nós estamos constantemente vivendo assim, mas ele tem uma satisfação por cumprir o seu mandato masculino. Então, o que acontece? A procrastinação, ela nos leva a uma vida de culpa constante. Qual que é a culpa? A culpa porque não entrega direito, a culpa porque não faz direito, a culpa porque tem muito trabalho, a culpa porque não ficou com filho, a culpa porque não deu tempo para a esposa, a culpa porque não está servindo na igreja como deveria. Então, é um ciclo assim de que eu estou em culpa constante. Então, isso vai trazendo para o coração do homem, da pessoa, essa movimentação culposa. Então, ele está se sentindo culpado. Então, por isso que aí entra, presbítero, algumas questões interessantes. O trabalho não é satisfatório, o serviço na igreja não é satisfatório, o estar com a família não é mais satisfatório. Porque aquilo que pode trazer satisfação para o seu coração, por causa da obediência a Deus no seu cumprimento, ele sabe que ele sempre está fazendo, usando o termo aqui bem popular, meia boca. Sim. Né? Então, ele não está satisfeito com aquilo ali. Sabe que não está entregando, né, pastor? Exatamente. Então, o sentimento... Poderia ter feito melhor, aquele sentimento que, puxa, poderia estar fazendo melhor, menos muitas vezes, né? Exatamente. Às vezes é melhor fazer menos e entregar melhor, né? E aí esse sentimento de culpa, né? Então, quando a gente lê relatos de pessoas que lidam com procrastinação, e não vou dizer nem de relatos, mas quando a gente lida com a procrastinação, particularmente, né? A gente deixa para fazer, a gente fala, olha, esse tempo aqui era da esposa, esse tempo era dos filhos, esse tempo era para o Senhor. Mas agora eu não posso estar numa atividade da igreja, eu não posso fazer isso daqui, eu não posso orar aqui,
porque eu estou, então, vou ter que entregar esse trabalho. Então, o que acontece? Isso vai gerando, né, culpa e vai gerando outras coisas no coração, né, do homem, no coração das pessoas. Pastor, você usou uma palavra aí, lidar, né? Eu queria fazer a última pergunta que eu vou fazer, porque eu quero depois ver o que os telespectadores que querem saber também, né? Você falou de lidar, eu acho que o senhor falou bastante coisa aqui, muito interessante. A gente fez um diagnóstico, né? Sim. Que o pecado é a raiz da procrastinação, mas olhando a palavra de Deus, como é que eu vou lidar com isso então? Eu já tenho um diagnóstico, né? Agora eu preciso do remédio, né? E olhando a palavra de Deus, claro, né? O que o senhor pode nos dizer? Se nós estamos falando de pecado e se nós estamos falando de sentimento de culpa e de deixar de cumprir coisas que eu deveria cumprir, eu acho que o primeiro passo para lidar com a procrastinação é arrependimento. Senhor, eu não estou fazendo como eu deveria fazer, eu não estou cumprindo como eu deveria cumprir. E aí 1 João 9 fala que se confessarmos nossos pecados, o Senhor é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e purificar a nossa injustiça. Então uma coisa importante aqui é você ter o convencimento do Espírito Santo, por parte do Espírito Santo, né? O Espírito Santo convence do pecado, da justiça e do juízo, é que não é só um jeito que você lida com as coisas, não é só, mas eu vou conseguir entregar. Mesmo que você consiga, e mesmo que você talvez tenha vivido por muitos anos como um procrastinador, e que você se adequou a esse estilo de vida, por mais que você tenha consequências, o primeiro passo, né, para lidar com isso é o arrependimento. É dizer, Senhor, me perdoe pelo pecado da soberba, talvez de saber que vou entregar, então usar isso como meio, né, para resolver isso, da falta de confiança na soberania do Senhor, talvez do querer o reconhecimento e aí pegar muito mais do que eu consigo realmente fazer, isso então vai gerando procrastinação também, o pecado da procrastinação. Então, pedir perdão pelos pecados, ou pelo pecado específico. Isso é o primeiro passo que a gente tem que dar. O segundo passo seria perceber que o seu tempo é o tempo de Deus e todo o meu tempo é um tempo que foi delegado pelo próprio Deus. Isso traz a ideia de que Deus eu sou, né, propriedade do Senhor e o meu tempo também é propriedade do Senhor. E isso traz, então, aquela valorização que tanto a sociedade ensina sobre o tempo, mas não na forma como você usa para o benefício próprio. Aqui a visão ela é mudada e ela é ampliada, como que você usa esse tempo para Deus. E os frutos desse tempo que você usa, né, que nós usamos aqui, presbítero, não é só para o bem-estar, mas aí nós envolvemos obediência a Deus, envolvemos edificação do seu corpo e envolvemos questões eternas. Então o meu tempo não é só o que eu faço aqui, a forma como eu uso meu tempo aqui, não é só para mim, mas deve ser para benefício de outras pessoas. Porque o uso do tempo ensinado de uma forma secular é simplesmente para o próprio bem-estar daquela pessoa, para o crescimento pessoal, inclusive a ponto de dizer, não, deixe coisas e pessoas para que você tenha o seu próprio tempo, né? Então, isso é uma demonstração equivocada. Então, biblicamente, o nosso tempo é do Senhor, é para o Senhor. Paulo fala isso, que tudo é por Ele, por meio dEle e para Ele. Né? Então, Paulo termina ali o capítulo 11, fazendo de Romanos, né? Fazendo esse cântico, essa expressão poética para a glória, tudo é para a glória de Deus. Então, é para Ele, né? É por Ele e é por meio dEle. Então, tudo tem que ser feito para o Senhor. Então, eu lido com isso dizendo, olha, esse meu tempo eu produzo para o Senhor, eu administro para o Senhor, então isso é importante. Depois nós temos o fato de que o tempo pode ser resgatado pela concentração e pelo foco, né? A ideia de que quando eu trago prioridades para o meu coração, prioridades bíblicas, eu aprendo a me concentrar naquilo que eu preciso, né? E é interessante hoje que nós estamos numa geração da descontração, né? Quer dizer, qualquer coisa aqui, a gente está trabalhando, né? Principalmente as pessoas que trabalham hoje muito na frente de um computador, você tem a aba ali do trabalho, mas você tem o YouTube, você tem o Instagram. É muita informação ao mesmo tempo, né, pastor? Muita informação. Então, muito complicado, né? Então, a pergunta é a pessoa mentalmente, ela se vê perdida no mundo de informações e de entretenimento. Então, quando eu olho para as Escrituras e vejo que eu tenho a mente de Cristo e minha mente pode ser cativa em Cristo, eu entendo que eu posso dominar a minha mente, não por mim mesmo, mas pela palavra de Deus. O apóstolo Paulo,
ele escreve em Filipenses capítulo 4, versículo 8, é um texto bem conhecido por nós, presbítero, e o texto diz exatamente o seguinte, Filipenses capítulo 4, versículo 8. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Então, perdão, a ideia aqui de Paulo é: coisas devem ocupar a minha mente. Então, na mente de um procrastinador, muitas coisas ocupam a sua mente, né? E às vezes fala, mas eu não consigo dominar, não consigo controlar. Biblicamente, nós podemos levar a nossa mente cativa a Cristo. Então, Paulo dá uma ordem: pense nisso, no que é louvável, no que é amável. Então, administrar o tempo e administrar a nossa concentração, isso é muito importante, né? E, obviamente, isso é um processo. Outra questão importante é que ter uma administração do tempo, né? Uma concentração e ter também um cronograma. Tem gente que fala assim, mas eu não gosto muito dessas coisas, mas quando a gente olha, né, para o próprio Deus, o Senhor é tão organizado, ele cria de forma organizada, né? E depois Deus trabalha na história de forma organizada. Ele nos deu essa capacidade de organizar. Tanto que Provérbios diz assim, que o homem faz planos, mas a resposta vem da boca do Senhor, né? Então, existe a parte negativa desse texto, né? Qual que é a parte negativa? Que o homem pode fazer planos sem considerar o que o Senhor está realmente dizendo. Agora, qual que é a parte positiva nesse sentido, né? É que o homem pode fazer planos. O homem pode fazer planos. Então, ali não é uma inibição para o homem não planejar. É para ele entender que acima está a soberania de Deus, inclusive do seu próprio querer. Uhum. E que ele vai fazer planos e em algum momento Deus vai falar assim, não é aqui, é aqui. E não... Eu tenho que submeter esse plano à vontade de Deus. Exatamente, né? Conformar a vontade de Deus. Só que isso não anula, presbítero, a capacidade que Deus nos deu de planejar, de fazer planejamento, de fazer um cronograma. Obviamente que o cronograma hoje, né, o que mais se vende na internet hoje? Planner. Não é assim? Sim. É caderno de planner. Assim, e eu entendo essa ansiedade do coração, do nosso coração, de planejar. Porque a gente se vê nesse mundo de... Então, o planejamento ele é importante, mas ele não está em primeiro lugar. Em primeiro lugar está uma avaliação do coração, como nós falamos. Por que eu sou um procrastinador? Por que eu procrastino? E aí, então, eu posso usar a ferramenta, uma delas é o planejamento, é um cronograma, para que eu, então, utilize o meu tempo de uma forma mais adequada. Mas também não pode ser um ídolo, né? Eu tenho que cumprir aqui, saiu fora do lugar. Pronto, aí perdi o controle da vida. Não, a gente tem que entender que tudo acontece nos planos do Senhor. Inclusive, a gente perde o controle muitas vezes para que Deus nos mostre que Ele está no controle da sua ação da vida. No plano tem que prever a mudança, né? Exatamente, exatamente. Você tem que fazer uma previsão. Exato. Né? E aí você vai, ok, essa é a previsão. Tiago, né, diz também isso. Então, enquanto você pode planejar, mas se você planeja com orgulho, né? Aí Tiago vem para a gente, né, o texto de Tiago diz assim, olha, você que diz, você vai amanhã, vai em tal cidade, vai vender, vai comprar o terreno. Ora, se Deus quiser, aí ele também freia um homem numa autossuficiência, né? Então você tem um equilíbrio. E qual é esse equilíbrio? É o planejamento, mas confiando na soberania e no cuidado de Deus. Sabe, olha, eu estou aqui e ainda que Deus permita sair do cronograma, mas eu vou, né, entender e vou seguir isso daqui. Então, esses são alguns passos, poderíamos falar de muitos outros, né? Mas é importante começar a avaliação pelo coração e não simplesmente só pelo comportamento de fazer um planner ou de fazer um planejamento, enfim, isso é importante, mas não o mais nesse processo, ele tem que estar no lugar devido para que nós tratemos o nosso coração. Sim, importante então, se eu entendi direito, pastor, tem que ter o diagnóstico, certo? Tem que ter um diagnóstico. A gente já tem que estar na raiz do pecado. Exatamente. Tem que ter o arrependimento, né? Exatamente. Ou seja... Arrependimento de pecados como orgulho, né, e como tantas outras coisas que envolvem a procrastinação. Vi também que o senhor falou da questão da mente, né, de trabalhar na mente. Eu vejo também uma conexão do texto lá de renovação da nossa mente, que o apóstolo Paulo falou também, né? Então você tem que renovar, você tem que mudar, né, na verdade. E isso é uma renovação olhando para Deus, né? E tudo ser feito para a glória de Deus, né? Então, basicamente seria, eu vou lidar assim, né, exatamente, com essa, não é um replanejamento do cronograma só, mas é uma renovação da mente, né? Porque nesse processo eu estou pecando contra Deus e eu não quero mais pecar contra o Senhor como um procrastinador, né?
Eu quero louvar a Deus pela forma como eu administro meu tempo, o meu trabalho e as minhas tarefas, com a dosagem correta de planejamento, mas também de confiança na soberania do Senhor. Muito bom, pastor. Que bênção, que palavra. Eu vou pedir agora para os nossos irmãos aqui, os nossos ouvintes, colocarem aqui no chat as perguntas. Já temos algumas, viu, pastor? Sim. Posso começar? Qualquer pergunta aí, você está preparado? Não sei se eu vou conseguir responder, mas... Com certeza, pastor. Mas eu não vou procrastinar, eu vou falar, não sei. Porque a gente pode, não, depois eu mando. Tem que ser agora, pastor, não dá para procrastinar. Agora, vamos praticar aqui, né? Pergunta da B. Joy, minha amada esposa. Irmã Bernadette. Irmã Bernadette Joy. Liderança e fé. Pastor e presbítero amados, é correto afirmar que procrastinação é uma herança ruim ou um legado que pode ser passado de pai para filho? Ou um estilo de liderança que pode ser ensinado pelo líder? Ou seja, eu ainda posso, pelo exemplo, replicar isso? O que o senhor acha? Sim. É claro que, irmã Bernadette, obrigado pela sua pergunta, muito boa, inclusive. É claro que a procrastinação ela é um fruto, né, de uma soberba do coração e de outros fatores que nós falamos aqui. Só que nós também podemos, né, tanto como líderes, ou até mesmo como exemplos na nossa casa, como marido, enfim, como pai, nós ensinarmos que a procrastinação ela é um estilo de vida, né, a ser vivido, e aí, mas que o final, na verdade, irmã Bernadette, existe hoje, né, qual que é o padrão hoje? Nós falamos aqui, o jeitinho brasileiro. Então, quando a gente fala, mas eu sou brasileiro, e brasileiro é assim, gosta das coisas na última hora mesmo, né? Então, nós já temos um padrão, né? Inclusive aceitável em empresas, na cultura, como nós falamos aqui, e na igreja, né? Às vezes a ideia de que brasileiro é assim mesmo, chega atrasado no culto. Né? Isso tem mesmo, pastor. Porque é brasileiro, né? Mas o americano, o inglês não faz isso e tal. Né? Então a gente atribui uma questão cultural, mas sim, isso pode ser ensinado. É claro que a responsabilidade vai ser daquele que pratica, né? Quer dizer, eu posso ter exemplo, mas eu posso também ouvir a palavra de Deus, ou até mesmo quando é uma criança, enfim, ser ensinado de forma correta e lidar com isso no coração. Então não é só o comportamento que causa isso, já é a tendência do coração do homem de ser procrastinador, e tendo o exemplo, né, eu posso dar um exemplo pro meu filho de procrastinação, quer dizer, filho, olha, vamos fazer tudo em cima da hora, porque é assim, vamos chegar atrasado sempre no culto, porque é assim mesmo, porque vai dar certo no final, filho. Então eu posso estar dando esse exemplo, e também a esposa, enfim, né? Mas isso pode ser feito, pode ser um padrão, tanto de prática pessoal, quanto de testemunho, né? de ensino também com relação a isso. E às vezes não é ensinar falando, é na prática mesmo. Na prática eu posso mostrar para o meu filho ou para alguém, né? O que eu faço é o que ele vai copiar, né? Exatamente. Acho que fala mais alto até o exemplo do que... Eu não vou falar assim, filho, 3 passos para ser um procrastinador. Né? Mas filho, depois a gente faz. Não, filho, depois... Que é uma coisa que às vezes o marido faz, né, com a esposa. Tá falando de café de homens, né? Depois eu faço, né? Às vezes tem até um slogan de uma empresa em São Paulo há um tempo atrás, que é assim, presbítero. Era uma empresa que arrumava coisas na casa, assim. Então tinha uma tomada, a pessoa ia lá, né? E arrumava. Né? E aí o slogan era assim: o seu marido faz melhor, mas nós fazemos hoje. Boa. É bem assim, pastor. Um dia ele vai fazer. Tá aquela tomada lá, né? Aquela tomada que já tá... Não, depois eu faço. Amanhã eu faço. Pai, amanhã eu faço. Isso é procrastinação. Né? Então a gente está ensinando em todo o tempo também. Com um exemplo, né? É um exemplo, exatamente. Interessante, pastor. A Cleidiane Brito faz a seguinte pergunta: qual é a raiz da procrastinação? A gente já falou um pouco aqui, mas exatamente. Acho que é bom se o senhor puder aprofundar um pouquinho mais. E quando a procrastinação se torna pecado, ou já é um pecado? Quer dizer, acho que tem aí talvez uma linha, né, entre ser pecado e não, né? Exatamente. Então, muito boa a sua pergunta, e eu quero... nós estamos tratando da procrastinação, né, pecaminosa, mas eu acho que eu não chamaria... Como é que é o nome? Perdão, presbítero. Da Cleidiane. Cleidiane, ok. Cleidiane Brito. Cleidiane, mais uma vez, muito boa a sua pergunta. Eu acho que o que acontece, eu não chamaria de uma boa procrastinação, porque a ideia da procrastinação já é uma coisa, né, ruim, uma coisa... Mas o que eu penso, assim, às vezes nós planejamos algumas situações e nós realmente não conseguimos fazer.
por uma questão de imprevisto, por uma questão de emergência, enfim. Eu não vejo isso como procrastinação. Então, eu acredito que isso realmente não seja pecado. Quer dizer, você pode lidar com a sua consciência, você pode dizer, olha, eu planejei, e você pode chegar para a pessoa sinceramente e dizer, olha, esses são os acontecimentos. É justificável, é legítimo você ter entregue, ou até mesmo ter entregue depois, ou ter entregue, né, com uma disposição mais intensa, né, aquela ideia de vou ter que fazer em cima da hora e tal, mas que não seja fruto de uma má administração do tempo, de uma soberba, de um orgulho, de um pecado. Quer dizer, aconteceu alguma coisa, né, e aí é aquele momento que tem para fazer. Então, Senhor, dá-nos graça, dá-nos clareza, e até sendo sincero para o chefe, na faculdade, enfim, na igreja, olha, eu tive esse motivo, né? E aí nós podemos até encontrar graça do outro lado, dizer, não, entrega então, dá mais um prazo, né? Enfim, ou até pedir um prazo antes. Então, isso não vejo como procrastinação. Agora, toda procrastinação, ela é pecaminosa, porque ela subentende que eu estou deixando de cumprir tarefas que eu deveria para depois. E que isso vai gerar. Então, quando nós tratamos muito sobre a consequência da procrastinação, né, que é a ansiedade, enfim, coisas que vêm depois daquele tempo que vai chegando no final. Mas o próprio processo, na forma como eu penso sobre a procrastinação e como eu atuo nela, isso também é. Né, quer dizer, entra a administração do tempo, entra princípios, né, que talvez eu esteja deixando de lado, e já com o comportamento de dizer, eu então entrego depois porque eu consigo, que aí vem a soberba. Então, uma das raízes, só respondendo também a sua pergunta, é a própria questão da soberba, né? De dizer, eu consigo fazer. É a confiança no seu próprio eu. Então, essa é uma das raízes que nós podemos lidar, né, falar da soberba. Muito bom, pastor. Agora eu vou fazer uma pergunta minha, pastor. Essa é melhor, né? Não quer deixar para depois? Essa é mais fácil, não né? Quer deixar para depois? E nós não combinamos, hein, pastor? Mas não quer deixar para depois? Não, tem que ser agora, pastor. É o seguinte, a gente ouve aí muito nas empresas, né, que o ótimo é inimigo do bom, tá? Como dizendo assim, às vezes você quer entregar o perfeito, né? Sim. E às vezes você não entrega o bom porque você quer entregar o perfeito. E aí me vem à mente a figura da pessoa perfeccionista, né? E eu queria que o senhor falasse um pouquinho disso, perfeccionista e a procrastinação. Tem conexão também, é interessante, né? Às vezes a pessoa... quem é o perfeccionista? Hoje, muitas vezes, o perfeccionismo é usado como qualidade, né? Então a pessoa vai e ela já sabe que isso é usado na cultura como qualidade. Ela vai numa entrevista de emprego e qual que é o seu defeito? Né? Eu sou perfeccionista, né? Então, assim, a pessoa, mas ela usa isso já dizendo assim, eu quero que a pessoa saiba que eu faço tudo corretamente, certinho, no tempo certo, enfim. E aí o que acontece? A pessoa também pode procrastinar porque ela é perfeccionista. Perfeccionismo também tem uma raiz pecaminosa, né? Quer dizer, a pessoa... ela quer entregar o melhor, e aí, veja bem, existe diferença entre entregar o melhor, ser diligente e ser perfeccionista. O que é o perfeccionismo? Ele nunca está satisfeito com aquilo que ele faz. E ele sempre tem um alvo comparativo. Então, é isso daqui. Ele nunca está saciado com o seu trabalho, satisfeito com o seu trabalho. Porque sempre tem um alvo depois. Né? Quer dizer, ele entregou mas o poderia ser assim. Então, ele nunca está satisfeito e ele não encontra contentamento no Senhor. Né? Então, o que acontece? Pessoas perfeccionistas, elas podem também ser procrastinadoras, porque elas sempre ficam, não, mas deixa eu melhorar. Não posso entregar desse jeito. Deixa eu melhorar, deixa eu melhorar. Então, ela pede 20 prazos para o professor, para o chefe, para a igreja e tal, né? Porque ela quer sempre melhorar aquilo que ela está fazendo. Então, ela não encontra contentamento. E ela tem um problema também com temor de homens. Se eu entregar isso daqui, como é que as pessoas vão avaliar isso daqui? Então, ela sempre pensa no que o outro vai pensar sobre o trabalho dela. E isso, então, é um dos problemas que o perfeccionista tem, que gera a procrastinação, que traz também a questão da procrastinação, que é eu vou deixando para sempre fazer melhor. Ou até então, presbítero, aquela ideia de que eu não vou fazer agora, porque depois eu vou ter um tempo livre, em 10 dias, para fazer melhor do que eu estou fazendo agora. E aí entra os outros pecados que nós falamos aqui. Sim. Eu vejo também a distração como algo que pode, né? A distração, né? A distração. Parece que a gente vive num mundo assim hoje, né? Muita interrupção, né? Sim. Então a distração acho que também ela pode... Então tem vários fatores aí que podem... Acho que se resume muito em administração do tempo, né? Eu sou distraído por aquilo que eu permito ser distraído, né? Quer dizer, eu só sou distraído pela rede social porque eu estou lá vendo a rede social. Eu só sou distraído
pela série, pela TV, porque eu estou me permitindo estar lá. E entra aquilo que Paulo escreve em Filipenses 4:8. O que deve ocupar a minha mente naquele momento? E aí entra uma coisa também que nós não falamos aqui, presbítero, sobre como lidar com a procrastinação e com a distração e tudo mais, que é o fruto do Espírito. E quais são um dos frutos do Espírito? Domínio próprio. Então, eu vou ser dominado pelo Senhor, pela palavra, para poder, então, exercer, né, fazer isso daqui de forma correta. Muito interessante. Tem um texto que eu queria compartilhar, e gostaria que o senhor comentasse o versículo 16, que acho que tem muito a ver com tudo que a gente falou aqui, com prioridade, com tempo. Diz assim, Efésios 5, 15, 16. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Esse texto é fantástico, porque o que é Pedro, né? Aqui é Efésios. Efésios, o senhor leu? Ok, 5, eu confundi 15, com Pedro. Remir o tempo, andar de forma adequada, né? Quer dizer, a partir das Escrituras, como eu avalio a minha vocação, a minha condição, e como eu devo andar. Então, essa avaliação correta, né, tanto da eternidade, quanto da palavra, quanto do mundo que eu vivo, advém de uma sabedoria que o Senhor me dá, né, que o Senhor nos dá. Inclusive, Tiago fala para pedir sabedoria, está falando no contexto de provação, mas viver num mundo que tem várias distrações é uma provação. Então podemos ter sabedoria da parte do Senhor. E não andar como nécio, quer dizer, andar como que se não houvesse amanhã, né, no sentido de eternidade, não houvesse prestação de contas, não houvesse prazos, né? Quer dizer, nós viveremos e um dia prestaremos contas diante do Senhor de tudo aquilo que nós fizemos aqui, falamos, pensamos, né, nossa motivação e como nós usamos nosso tempo. Né? Então, é ser diligente, é remir, quer dizer, é utilizar o tempo de uma forma adequada, porque os dias são maus. É a realidade que a Bíblia já coloca para a gente. Né? Quer dizer, eu não estou sendo enganado, a Bíblia está sendo bem clara em dizer, olha, o mundo é assim, a vida é assim, e você tem condições da parte do Senhor, da sabedoria do Senhor, de administrar bem esse tempo. E isso é ser sábio, né? Porque o versículo anterior fala justamente disso. Exatamente. Né? Os senécios, sim, sábios, ou seja, isso é sabedoria, né? Sabedoria. Sabedoria que vem de Deus, né? Exatamente, a sabedoria que vem da parte do Senhor para administrar bem o nosso tempo para a própria glória do Senhor. Né? Muito bom, pastor. Estamos chegando ao nosso final aqui, né? Já respondemos todas as perguntas e é uma satisfação muito grande estar aqui e fazer parte desse Café com os Homens, pastor. Sim. E eu queria que o senhor falasse aí se eu desse umas considerações finais. Sim. As minhas considerações como que você se avalia? Né? Depois dessa reflexão, você acha que você é um procrastinador? Quer dizer, você vive na prática da procrastinação ou você procrastina objetivamente em coisas que são mais padrão de que você não queira fazer? Tanto um quanto o outro, obviamente, você pode viver, né, para a glória de Deus, pedindo perdão, fazendo aqueles passos ali que nós falamos aqui, e que ainda que você tenha lidado com isso vai gerando culpa, ansiedade, tantas outras coisas, né, você pode administrar o seu tempo, você pode pedir sabedoria ao Senhor para usar o seu tempo de uma forma adequada. Então Deus nos capacita para isso. E a forma como nós utilizamos o nosso tempo é uma forma como nós estamos adorando a Deus, né? Então, precisamos crescer em adoração, na forma como dispomos, né? Na forma como organizamos a nossa vida e o nosso tempo. Então, fica aqui o meu incentivo biblicamente para você e uma avaliação também, né, correta e sendo sincero, né? Você tem que avaliar-se corretamente e sinceramente à luz da palavra de Deus. E também para você poder compartilhar, né, esse estudo, esse tema, esse bate-papo com outras pessoas. Não deixe para depois. Exato. Se inscreva no canal, não deixe para depois. Depois eu me inscrevo, esquece. Né? Então, não deixe para depois. E principalmente, tem um texto nas Escrituras que diz assim, tudo que te vem, né, que é lançado para você, façam. Né? É isso que Eclesiastes fala. Né? Tudo que é colocado ali, você deve então fazer, né? Ou seja, tudo que for colocado para você fazer, faça. E assim, toda a sua responsabilidade, faça com gratidão, com contentamento diante do Senhor. Né? Aproveite as oportunidades que Deus tem lhe dado de serviço, de família, de trabalho, para que você possa glorificar a Deus no contexto que você está vivendo, seja na família, na universidade, no trabalho, na igreja, na empresa e na posição que o Senhor te deu hoje. Seja, né, exemplo para a vida de outras pessoas. Pastor, que bênção, que desafios para a gente poder
Não procrastinar, né, Sim. pastor? Muito bom. Queria pedir mais uma coisa só para o senhor. Claro. Que o senhor fizesse uma oração para Deus aplicar essa palavra e nos ajudar, né, a não procrastinar e a fazer tudo para a honra e glória de Deus, né? Sim, vamos. E que haja arrependimento de pecados e tudo mais. Tudo que a gente discutiu aqui. Sim, vamos orar. Vamos orar. Deus, obrigado por esse momento tão precioso que nós temos aqui de refletir na sua palavra. É claro, Senhor, que quando falamos a respeito disso, não somente eu, mas o presbítero Ciomar, os irmãos que estão nos ouvindo agora, nos vendo, estamos fazendo avaliações do nosso coração. E facilmente nós podemos encontrar, talvez, práticas constantes ou mais pontuais da procrastinação que nós estamos vivendo e fazendo diante do Senhor. Talvez com as nossas esposas, talvez com os maridos, talvez com os filhos, talvez com a obra do Senhor. E talvez, ó Deus, com coisas que já deveriam ter sido resolvidas há muito tempo. E estamos procrastinando, porque não estamos tendo o enfrentamento correto dessa situação. Perdoa-nos, ó Deus, por isso. Dá-nos ânimo, dá-nos entendimento, dá-nos a Tua graça, como o Senhor a dispôs ao apóstolo Paulo, quando ele pediu e orou ao Senhor em sua fraqueza. Que o Senhor nos ajude a aplicar esta palavra, que o Senhor nos ajude a vivermos para o Senhor adequadamente e administrar o nosso tempo de uma forma que honre e que louve o nome do Senhor. Ajuda-nos a prestarmos contas àqueles que convivem conosco, para que a nossa vida seja uma vida de glórias e de honras ao Senhor. Dá-nos ânimo, nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Amém. Pastor Tiago, que bênção, pastor. Queria agradecer imensamente a sua participação, fundamental aqui no nosso Café dos Homens. Eu que agradeço ao presbítero por esse tempo precioso, pela reflexão também causada, né? Porque quando você está preparando, você fala, e eu preciso aqui, né, fazer... E também ao PH pela oportunidade de, né, ter essa parceria, né, não só aqui, mas também no programa MENAP, que teremos, né, a partir do próximo mês, voltando com o estudo do Homem Nota 10, do livro. Então, tem sido uma grande bênção e também tem sido desafiador. O senhor tem sido uma bênção, queria agradecer em nome da UPH, né, participando do MENAP, Café dos Homens, e também a Igreja de Pinheiros agradece o seu trabalho no Centro de Aconselhamento, né, pastor? E também nas pregações, então... na Escola Bíblica Dominical, então queremos agradecer muito. E vou falar para o telespectador que o MENAP é um programa voltado para o homem, né, para a liderança do homem, liderança espiritual, né? A gente está retomando isso no próximo sábado, quer dizer, às 9 horas aqui do sábado é o espaço da UPH, poderia dizer assim, pastor. Então, é o espaço que a gente usa, Café dos Homens, MENAP, e a gente conta com a participação e a presença de todos vocês. Muito obrigado, agradeço esses momentos que estivemos aqui, que Deus abençoe sua vida e tenha um fim de semana abençoado, para a honra e glória do nome de Deus. Amém.